Bom, boa tarde, Ana Gomes. É um prazer tê-la aqui connosco nesta conversa improvisada aqui neste tapete muito especial da nossa campanha. Gostávamos de falar consigo porque um dos principais temas nestas eleições europeias para o VOLT, primeira vez que temos um partido europeu a candidatar-se em Portugal a eleições europeias, é a construção e o fundamento deste projeto europeu federal. E sabemos que a Ana Gomes é uma das figuras em Portugal que tem sido mais aberta para falar sobre essa F-word tão temida por tantas pessoas de forma corajosa, e eu acho que a democracia precisa de pessoas corajosas. Portanto, agradecer-lhe, obrigado por estar aqui. Começar por perguntar-lhe, nestas eleições europeias, temos muita coisa em jogo para o próximo Parlamento Europeu e na União Europeia neste momento. Como é que acha que estão a acontecer estes debates e o aprofundamento com os quais são tratados os temas europeus por parte dos vários candidatos nestas eleições? Olá, Eduardo, é um prazer estar aqui a conversar consigo. Para todos os portugueses e as portuguesas interessados em saber mais sobre o VOLT, que tem de facto essa especificidade e, portanto, ser um partido europeísta com uma agenda europeísta e assumidamente federalista. Tal F-word, eu costumo usar essa expressão, porque infelizmente muita gente ignorante ou querendo confundir as pessoas transforma, digamos, que a noção de federalismo num tabu, o que é errado, porque a União Europeia, desde a sua gênese, quando era a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, sempre teve um objetivo e uma natureza supraestadual, portanto, federal. E num mundo extremamente complexo e perigoso em que hoje vivemos, mais do que nunca precisamos de uma Europa unida, integrada, federal, no sentido de ter uma ação estratégica que serve determinados desígnios, e o principal desígnio é ajudar a regular o mundo. E se a Europa não for unida, não ajuda a regular o mundo. Sim. E o mundo estará sempre cada vez mais perigoso. Ainda por cima com os desenvolvimentos tecnológicos que põem armas de capacidades com que a gente nem sonha nas mãos de atores malévolos de todo tipo. Mas vamos à sua pergunta em concreto. Eu acho que esta campanha está a ser relativamente informativa, não tanto quanto eu gostaria, porque, por várias razões, mas uma delas tem a ver com a sobreposição desta campanha das europeias e do calendário delas com o nosso próprio calendário nacional, com aquelas eleições que tivemos no dia 10 de março e que não estavam propriamente previstas, não é? Sim. E o facto de todos os agentes políticos estarem concentrados no 10 de março deixou muito pouco tempo de preparação na própria apresentação das listas e nos programas na campanha, para de facto esta ser uma campanha realmente informativa. Apesar de tudo, acho que está a haver um conjunto de debates que visam informar as pessoas e que, até certo ponto, com algum contraditório, justamente estimulam que as pessoas procurem informar-se. O problema é que esse debate não é abrangente, por exemplo, para incluir partidos como a VOLT. Que até tem assento parlamentar. No Parlamento Europeu, Sim. Exatamente. E, portanto, é completamente absurdo. São completamente absurdos e antiquados os critérios daqueles que determinam as escolhas de quem é que vai participar nos debates, num molde, portanto, obsoleto, Sim. que não tem em conta os próprios desenvolvimentos europeus, designadamente a existência de um partido europeu já com representação no Parlamento Europeu e a tendência para que isso cada vez mais se acentue e que esse seja o caminho. Esse é um aspecto também, na minha opinião, que coarta muito a capacidade de chegar a todos os cidadãos e de os informar para que no dia 9 de junho todos vamos votar. E eu penso que é particularmente importante, e o papel do VOLT é por isso mesmo muito significativo, porque vocês têm muita gente jovem, e não é por acaso,
é porque, obviamente, os ideais de uma Europa unida são particularmente apelativos para a geração que já nasceu e cresceu a dar a Europa por adquirida, e que entende que não há problema nenhum nessa integração, pelo contrário, que não vai desaparecer o país, antes pelo contrário, vamos defender até melhor os interesses do nosso país e da nossa Europa se estivermos, se formos atores num projeto conjunto europeu. E, portanto, eu penso que um partido como o Volt tem muito apelo na juventude, incluindo na juventude portuguesa, e é pena que esteja coartado dos meios de comunicação tradicionais que levam muita informação e que podem ser realmente muito importantes para fazer as pessoas votar. Sim, eu sinto sinceramente que os maiores prejudicados são os decisores, as pessoas, o povo, porque quando a leitura da realidade é condicionada da parte dos órgãos de comunicação social e aqui em especial das televisões que nos fazem acreditar que as opções são estas 8 principais que têm assento parlamentar na Assembleia da República, condicionam esse entendimento da pluralidade das opções. E mais, eu acho que corremos o risco enquanto democracia de que quando surgem novos projetos próprios de uma democracia que está viva e que as pessoas se estão incomodadas ou se não se sentem representadas, se juntam, formam partidos e tentam ter a sua voz ouvida, se depois esbarramos numa série de barreiras que condicionam a livre e concorrência em condições de igualdade, isto ameaça a democracia, porque qualquer projeto que não chegue a vingar porque as barreiras eram mais difíceis de suplantar do que a capacidade desses cidadãos de as suplantar, quem perde é o coletivo, porque acabamos por não conseguir renovar a democracia, que é tantas vezes um dos problemas que apontamos para o crescimento das forças extremistas, o desencanto, o descrédito, ou nos partidos tradicionais, ou nos políticos tradicionais. E, da minha parte, que estou deste lado, com os meus colegas do Volta, a tentar comunicar a nossa mensagem, é um profundo sentimento de injustiça e frustração. Quando trabalhamos tanto, tínhamos este programa lançado em novembro. Portanto, para nós, por nós, as legislativas não foi um problema, porque como começámos a preparar as eleições europeias em 2022 em toda a Europa, com pessoas de toda a Europa para construir um programa verdadeiramente europeu, consultantes especialistas, consultantes cientistas, não foi um problema, já tínhamos esse programa, mas mesmo assim não houve grande interesse, e eu sinceramente acho que nestes debates, se houvesse interesse em programas eleitorais, da parte dos jornalistas, da parte dos especialistas e da parte dos cidadãos, então partidos que têm um programa eleitoral com antecipação e um bom programa eleitoral têm mais atenção, têm mais tempo de antena, porque têm mais a dizer. Mas o que eu sinto é que estas eleições não é tanto sobre as propostas e sobre os programas eleitorais, é sobre grandes visões, um pouco mais opiniões, também as grandes figuras, quem é que é mais famoso para conseguir buscar mais votos, e isso preocupa-me porque sinto que podemos estar a assistir a uma degradação em direto da democracia, que em vez de ser um espaço de debate de propostas e ideias em que são as pessoas que depois no final escolhem, é um espaço de confronto de personalidades e de níveis de mediatismo que depois num jogo político tem mais ou menos vantagem. Eu estou de acordo, Duarte, não é só o facto de não vos darem a oportunidade de apresentarem as vossas propostas nas plataformas que chegam à maior parte dos cidadãos, designadamente os mídias tradicionais, como justamente também mandar para debaixo do tapete aqueles debates que são essenciais exatamente sobre a construção europeia, sobre para que é que serve esta nossa Europa, sobre o que é que nós devíamos estar a fazer em conjunto, como é que podemos ultrapassar as diferenças para, de facto, mostrar o peso da Europa no mundo e exercê-lo de uma forma que promova um mundo melhor, a paz e a segurança e o desenvolvimento e o progresso para todos. E isso só, creio que vos obriga, a vocês, e a mim também, a todos nós, cidadãos que percebemos o que está em causa, a redobrarmos os nossos esforços. Se não vamos pelos mídias tradicionais, vamos pelos mídias novos, inconvencionais. Embora esses tenham novas limitações. E nós estamos a ver. E também estão eles a degradar. Como é que... Pois, é mais difícil ter um conteúdo aliás, isto tem tudo a ver com a degradação da democracia, não tínhamos dúvidas. E com a forma como
apesar de termos leis, e até ao nível europeu, diretivas, por exemplo, sobre a independência dos mídia, a importância do mídia livre para servir uma agenda democrática e interesses públicos, na prática não são aplicados por muitos Estados-membros. O caso de Portugal é paradigmático. Vimos isso ainda agora a propósito do caso do investimento vindo do Brasil, que ninguém sabia de quem era e até hoje não sabe, no grupo Global Media, mas vemos isso nos outros grupos económicos que não se sabe quem é que está por trás, alguns deles, e que têm uma agenda, servem uma agenda, e aliás se prestam a ser conduta de forças exteriores que querem a destruição da Europa. Sim. E isto, concretamente, por exemplo, a referir-me a Putin. Nós sabemos que há, por exemplo, um grupo mídia agora a emergir em Portugal que está a consolidar-se em torno, por exemplo, da aquisição da Euronews e de mídia portugueses, e isso foi feito com dinheiro vindo da fortuna de Orbán, que sabemos que tem ligações diretas a Putin e que tem uma agenda antidemocrática, e eu diria mesmo, e por isso mesmo, também anti-europeia, e que em Portugal, no nosso país, como noutros, os responsáveis, digamos, pela defesa da democracia, os que estão investidos na responsabilidade nos diversos órgãos políticos, por zelar pela aplicação das leis, das diretivas europeias ou das leis nacionais, que não se importem com isso, que os reguladores estejam aí para fingir que existem e para algumas pessoas ganharem muito dinheiro como elementos desses órgãos de regulação, mas de facto que eles não tenham na prática poderes, ou mesmo quando os têm não os exerçam. Sim. E portanto deixem tudo isso passar. Tudo isso são absolutamente perversões da democracia, contra as quais a União Europeia se tem pronunciado e tem agido, mas não depende apenas de Bruxelas. Depende de todos nós cidadãos e depende em particular dos governos dos Estados-membros, dos governos, dos representantes nos parlamentos nacionais, dos governos, do jogo democrático em cada um dos países. E é aí que nós temos, de facto, grandes problemas. Sim. Portugal, infelizmente, tem toda uma trajetória de ser ótimo a assinar acordos e a vincular-se a grandes medidas, mas depois, na prática, a nada a fazer. Olha, hoje estamos aqui a discutir, está Zelensky a chegar a Lisboa. As sanções decretadas a nível europeu aos oligarcas russos para se confiscar os ativos e para se pôr esses ativos ao serviço da reconstrução da Ucrânia e da defesa da Ucrânia. O que é que Portugal fez nessa matéria? Qual é a transparência do que foi feito? Eu fiz muitas vezes esta pergunta ao anterior governo, que até era do meu partido, e faço ao atual governo. Espero que hoje a vinda do presidente Zelensky a Portugal seja uma grande oportunidade para Portugal explicar o que é que fez, o que é que não fez, porque é que não fez, etc. Estamos no país que deu a nacionalidade portuguesa ao Abramovich num esquema fraudulento, supostamente sob investigação, mas que nunca mais. É outra daquelas investigações que está para as calendas, se alguma vez chegar a alguma conclusão. Sim. E é tudo isto que realmente inquieta e faz muitos cidadãos descrer na democracia. Mas é também a razão porque nós não podemos baixar os braços e porque é preciso, de facto, não nos darmos por vencidos e irmos à luta por todos os meios para informar os cidadãos e para os instar a virem votar, porque se não votarem depois não se podem queixar. Outros votarão por si e decidirão por si. Muito bem. O Volt é um partido que, na verdade, nasceu nesse sentido de salvar a democracia de uma tendência de degradação, acreditando que não é um problema exclusivo de um país ou de certos países, mas é um problema transversal à Europa e, na verdade, vai além da Europa. E esta gênese de um partido europeu desta dimensão serve justamente para colocar cidadãos europeus envolvidos, não é? Para reconstruir essa democracia, dando-lhe um spin, não é? Um toque de mais participação, de mais transparência. Eu sei que a palavra transparência é muito importante na sua vida política também, no combate à corrupção e na prevenção do abuso daquilo que é público. E eu acho que estes valores de uma democracia mais transparente e também mais empoderadora dos cidadãos encaixam muito bem com essa tal visão de uma federação. Normalmente,
quando nós nas ruas apresentamos o Volt e falamos de uma Europa federal, uma das coisas que as pessoas nos dizem é que gostam do Volt, mas que esta ideia da Europa federal é um bocadinho assustadora porque parece que queremos acabar com Portugal. E Alguém acabou com a Califórnia nos Estados Unidos, a América. Eu até penso assim, como é que nós poderíamos acabar com Portugal? Que não é, quer dizer, se em 900 anos ninguém conseguiu fazer isso, não era agora o Volt ou os federalistas que iam conseguir fazê-lo. Na verdade, acho que é um pouco o contrário. Portugal, para não ser obliterado numa economia global, onde tem forças tão grandes e com interesses tão poderosos por trás, Portugal e outros Estados-membros da União Europeia da mesma dimensão, ou menores ou maiores, têm mais garantias de ter voz no mundo e de conseguir influenciar muitos dos temas globais que nós sentimos na nossa pele, se estivermos verdadeiramente unidos e de forma democrática, que é o que uma federação implica. Não é, nem é só influenciar, é mesmo liderar. Regular e liderar a procura das soluções e as soluções reguladoras. E eu tive essa experiência no Parlamento Europeu. Lidei com uma série de assuntos que não era nenhum país sozinho, nem a grande, poderosa, rica Alemanha poderia regular sozinha. Tinha que encontrar um conjunto, um concerto europeu para depois fazer a diferença a nível global. Dou-lhe o exemplo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E fui uma das pessoas que tive a honra de votar a sua entrada em vigor. Estava já há uns anos decidido no Parlamento Europeu, naquele processo legislativo que supõe uma iniciativa da Comissão. O Parlamento ainda não tem o poder de iniciativa, era uma das coisas que devia ter numa caminhada federalizante, mas, de qualquer maneira, há uma interação entre o Parlamento e a Comissão muito importante e, portanto, se o Parlamento pressionar muito, a Comissão acaba por sair com uma iniciativa legislativa, e foi isso que aconteceu em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Depois houve a necessária interação entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, onde se sentam os governos para aprovar, para enfim, partir pedra sobre os termos exatos do que seria esse Regulamento Geral de Proteção de Dados, que era essencial para a proteção de dados individuais, para a defesa da identidade dos cidadãos, etc. E depois o Conselho pô-lo numa gaveta. E o Parlamento estava a insistir, está pronto, temos que o passar, e o Conselho, porque é que o Conselho o pôs numa gaveta? Porque vários governos estavam a ser abarroados pelas grandes plataformas tecnológicas que não queriam regulação nenhuma. Elas estavam a fazer tudo sem regulação nenhuma, sem controle nenhum, bases de dados, roubo de identificação. E nós, por exemplo, do Parlamento Europeu, íamos aos Estados Unidos, eu fiz sempre parte da delegação com os Estados Unidos, ia lá várias vezes por ano interagir com os nossos colegas do Congresso, e dizíamos, mas porquê que vocês não tomam também a iniciativa regular? Isto está a acontecer coisas horríveis aqui nos Estados Unidos, roubo de bases de dados, pessoas que têm a identidade roubada, enfim. E os congressistas americanos, que estão todos muito dependentes daquele esquema perverso que eles têm de ter que ter doações, grandes doações de grandes empresas, acabavam por estar a servir os interesses dessas empresas e, portanto, não queriam regulação nenhuma. E, portanto, nós percebemos que ou nós avançamos ou isto vai se tornar absolutamente incontrolável. E aproveitámos uma oportunidade quando aconteceu o ataque terrorista em França, o ataque da Estádio de França. Os governos então acordaram e queriam que o Parlamento rapidamente passasse um outro diploma que estava em preparação, que era do chamado Passenger Name Records, em que as companhias de aviação tinham que fornecer às polícias de fronteira os dados, as listas dos passageiros. Nós temos, ok, só passamos este, se vocês entretanto passarem ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está ali prontinho. E fizemos um braço de ferro com o Conselho e com a Comissão e conseguimos finalmente fosse aprovado e entrasse em vigor. E aquelas grandes empresas tecnológicas que tinham sido os principais lobbyistas juntos dos governos e que os impediam e que os faziam ter aquilo na gaveta, de repente mudaram completamente a partir do momento que aquilo passou a ser lei na Europa, e de facto no mundo, porque aquilo é o blueprint, é o modelo único de regulação que há até hoje de
controle de dados e de proteção de dados, disseram, ok, então vamos nos subordinar a isto, vamos ver como é que isto funciona e talvez até nem seja tão mau. E o que nós vimos depois era a perversidade de serem as grandes plataformas, as que tinham lutado contra aquilo, as que mais rapidamente se adaptaram e puseram aquilo a funcionar e passaram a respeitar aquilo, com as pequenas e médias a ter muita dificuldade. E depois, claro, a termos também muitas dificuldades a nível de cadastramento, porque aquilo supõe uma intervenção de uma entidade supervisora, nacional e europeia, que depende ao nível nacional de cada Estado-membro. E, por exemplo, aqui a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem os dentes que deveria ter para cumprir as suas funções nos termos daquele regulamento. Mas aqui está, portanto, um exemplo de uma matéria onde a Europa fez a diferença para o mundo, regulou a nível global o que está, embora possa precisar de adaptações, modificações, mas é fabrico europeu, é resultado da ação do Parlamento Europeu, incluindo nos braços de ferro com o Conselho, onde sentam os governos e a Comissão, e aqui está, portanto, a diferença que nós podemos fazer. Quem diz isto, diz, por exemplo, agora, por exemplo, tudo o que já foi feito a partir daí, por exemplo, sobre Big Data, a regulação sobre Big Data, a regulação da inteligência artificial, tudo o que diga respeito, por um lado, à criação de um mercado interno que favoreça a inovação e o desenvolvimento para a inteligência artificial, mas depois também garantir que a inteligência artificial se de facto se baseia em princípios éticos. Esta é uma matéria que tem ainda que ser regulada e que vai ser, por exemplo, decisivo o próximo Parlamento Europeu, no sentido regular ou não. E o nosso deputado eleito na Alemanha, o Damian Boselager, esteve bastante envolvido nesses dois leis, nesses dois marcos legais. O que é que hoje não depende do digital? O Data Act e o AI Act. Exatamente. Na era digital, o que é que não... E não é só ao nível da tecnologia, é ao nível da nossa vida, incluído a economia e o social. Porque, por exemplo, agora todos os peritos em inteligência artificial estão-nos a avisar que vai haver um desaparecimento massivo de emprego. Sim, e não é nas profissões indiferenciadas, com a automação e com a inteligência artificial. É nas profissões mais qualificadas, incluindo tradutores, mídia, etc. E, portanto, tem que haver uma nova organização dos Estados, ao nível europeu e ao nível nacional, para se encontrar o caminho para que, de repente, não haja massas e massas de pessoas que não têm emprego e que, obviamente, vão alimentar todos os descontentamentos e pôr em causa, absolutamente, um modo de vida regulado e democrático. Portanto, esta é uma área. Todas as áreas relacionadas, por exemplo, com os desafios climáticos e de responder às alterações climáticas, os investimentos em energias limpas renováveis. Aqui nós precisamos de deputados que saibam, e para o Parlamento Europeu é um trabalho de grande responsabilidade e de grande exigência. Quer dizer, deputados que não façam nenhum, então deixem-nos estar nos Parlamentos Nacionais. No Parlamento Europeu, um deputado tem que estudar muito, tem que ir trabalhar muito, tem que ir ouvir muita gente para saber exatamente como é que há de intervir nestas matérias essenciais. E, por exemplo, nestas áreas, há toda uma nova organização económica e social, por exemplo, que vai ter que considerar efetivamente as questões do rendimento básico universal. Essa é uma das minhas grandes bandeiras nestas eleições. Não é tanto um rendimento básico incondicional ou universal, é o que nós chamamos de rendimento básico europeu. Não sei se já conhece a ideia, mas é uma ideia dirigida a quem trabalha e funciona com impostos negativos. Ou seja, pessoas que trabalham e que ainda assim o seu rendimento não é suficiente para terem uma vida digna, e isto para mim é uma coisa que é inaceitável numa das regiões mais ricas do mundo, como a União Europeia, termos 58 milhões de europeus, 16% da população europeia, que trabalha e que não alcança um nível de rendimento para ter uma vida digna. Não é aceitável que a pessoa dedique toda a sua semana a trabalhar por uma economia tão próspera e aquilo que recebe de retribuição não é suficiente para uma vida digna. Portanto, o que nós defendemos, esse rendimento básico europeu, dirige-se a quem trabalha justamente para incentivar as pessoas a estarem empregadas, a estarem ativas, e seria uma subvenção extra em que a pessoa recebe por cima do seu salário, por isso é que são impostos negativos, ou seja, em vez de pagar impostos, a pessoa recebe uma subvenção que lhe permite chegar a um valor mínimo de poder de compra corrigido. Eu acho que essa é uma ideia importante
importantíssima. E que já é possível e que vem na implementar linha, claro, e que vem na plano linha das também competências da União Europeia. de um salário mínimo garantido a nível europeu. Sim. Se calhar, isso é muito importante, se calhar mais do que para Portugal, para países que hoje não têm salário mínimo a nível nacional, mesmo membros da União Europeia, ou têm salários baixíssimos, e o facto de haver um salário mínimo garantido a nível europeu faria, obviamente, nivelar e seria em benefício de todos, porque, Sim. obviamente, isso criaria condições de concorrência entre os vários Estados mais A justas. questão é que o salário mínimo, nós também temos salário mínimo em Portugal e tem estado a aumentar, mas sabemos que as pessoas ganhando o salário mínimo não necessariamente atingem esse nível de dignidade. E, portanto, esta é uma medida que tem que ser regulada num contexto de salário mínimo, porque senão as empresas também se aproveitam da União Europeia para pagar aquilo que elas não vão querer. Na nossa perspectiva, acoplada a uma lógica de um salário mínimo nacional, que depois também tem, para termos um rendimento básico europeu, temos que ter um salário mínimo europeu, mas esse rendimento é justamente a prestação da União Europeia que vem corrigir essa pobreza entre quem trabalha, que é inadmissível, na minha perspectiva, e já é possível até dentro das competências partilhadas da União Europeia, no plano da solidariedade social. Não é preciso reformar os tratados para termos um RBE, por exemplo, e também o custo dessa medida também é outro aspecto que nós avaliamos. Estamos a falar de 153 mil milhões de euros, o que corresponde mais ou menos a 1% de todo o valor acrescentado que a União Europeia gera, ou seja, um pouco como se fosse 1% de Isso é todo o quase IVA. tanto como o próprio orçamento próprio da União Europeia. Essa é outra questão que nós temos que resolver, porque é ridículo termos uma estrutura supranacional como é a União Europeia e depois com um orçamento ridículo, que é também quase 1% do rendimento conjunto, e, por exemplo, comparado com o rendimento da estrutura federal americana... Sim, mas ou seja, estamos a falar do produto interno bruto da União Europeia, que é cerca de 1 ou 2%, se não estou em erro, e aqui estou a falar do valor acrescentado da nossa economia, que é mais ou menos o equivalente a 1% de todo o IVA cobrado na União Europeia, e que é um valor que, se nós pensarmos com esse 1%, conseguimos acabar com a pobreza extrema, que em Portugal estamos a falar de 40% da população portuguesa, seria uma medida Essa é uma solução. Eu acho que há também outras, e, por exemplo, para mim, outra área essencial onde a regulação tem que vir ao nível europeu, porque não é nenhum país sozinho que vai consegui-la, é justamente a justiça fiscal. E, por exemplo, nós vimos isso, foi o Parlamento que teve um papel-chave, por exemplo, a fazer toda a investigação sobre os chamados Panama Papers, quando vieram aquelas catadupas de informação sobre os esquemas de offshores, e chegámos à conclusão que havia offshores dentro e fora da União Europeia, quer dizer, não é só em paragens caribenhas supostamente paradisíacas, é dentro da União Europeia que há vários países que funcionam como offshores, e identificámos no nosso relatório, num esquema que perverte a própria noção do mercado interno, porque obviamente não há concorrência leal no mercado interno se nós temos grandes empresas europeias e internacionais, por exemplo, as plataformas digitais, baseadas em alguns Estados-membros, para pagarem impostos muito abaixo daquilo que são os IRCs nominais. Por exemplo, na Irlanda, onde teoricamente o IRC mínimo é 12,5%, mas de facto depois as Apples e as Googles pagam 0,5% de impostos por estarem lá baseadas. Sim. E, ao mesmo tempo que isso contribui para um enriquecimento perigoso dessas companhias, que hoje funcionam cada vez mais como monopólios ao nível do domínio tecnológico, e que supõem, de facto, sonegar aos Estados, para que tenham possibilidades de pagar as políticas públicas, desde as pensões aos rendimentos mínimos, aos Serviços Nacionais de Saúde, portanto, sonegar massa essencial de dinheiro. E depois, a injustiça de termos pequenas e médias empresas que não recorrem aos offshores a pagar os IRCs da ordem, seja 12,5% na Irlanda, seja 23% aqui. Isso é injusto e é uma corrida para o fundo em que os Estados-membros, no fundo, competem uns para os outros, com aqueles esquemas dos vistos gold e da venda de passaportes, outros esquemas absolutamente sinistros, que têm, como estamos a ver, no conjunto também consequências terríveis noutra área que afeta imenso o rendimento dos cidadãos e condições de vida dignas dos cidadãos, que é a habitação. Não é só no nosso país, é noutros países. Portanto, estas são matérias onde, obviamente, nós precisamos da Europa integrada no seu conjunto a regular e a tomar medidas, porque senão
Bom, o que é que teremos mais? A área da fiscalidade é uma daqueles que se arvoram soberanistas, defensores da Europa das nações, como é agora a extrema-direita e alguma direita, e não só, e alguma gente também que se diz de esquerda, mas que não é. Eles recusam a ideia de uma política fiscal europeia. E isso é absurdo. Isso é limitar a União Europeia e é limitar os nossos cidadãos. Sim. É manter esta corrida para o fundo, que arrasa todos na fiscalidade. É não termos os recursos próprios para investir no nosso desenvolvimento. Por exemplo, ultrapassou-se com a pandemia, finalmente, aquela dogma estúpido de que não havia mutualização da dívida. Foi-se buscar dinheiro ao mercado, em conjunto, a nível europeu, para pagar os PRRs, que são supostos... Sim, e que são instrumentos fundamentais para a recuperação da Covid. Hoje sabemos que, por exemplo, estamos a precisar absolutamente de investir na Europa da defesa e da segurança, com a agressão da Rússia à Ucrânia, com tudo o que isso implica para a própria Europa. A Europa hoje gasta, os países europeus no seu conjunto, gastam quase tanto como a China em defesa e segurança, mas gastam mal, gastam de forma ineficiente, com duplicação, sem sentido estratégico. Se nós gastássemos exatamente esse mesmo que gastamos, se isso fosse até aliviasse orçamentos nacionais, em parte, e fosse obtido, por exemplo, através de um esquema de mutualização da dívida, portanto, na Europa no seu conjunto, e permitisse, por exemplo, fazer investimentos nos tipos de tecnologias que são importantes para a defesa e para a segurança, mas também são importantes para a vida civil, é evidente que é aí que a Europa podia fazer toda a diferença. Não é a Alemanha, nem a Espanha sozinha, ou a Grã-Bretanha, ou a França que não fazia. É interessante porque nos temas que tocou, ou seja, na combate na justiça fiscal e numa capacidade da Europa de arrecadar as suas receitas e combater esta invasão das grandes corporações, no tema da mutualização da dívida, até para investir no plano social e no plano também do funcionamento da União Europeia e agora nesta defesa, parece que a Ana esteve a percorrer o programa eleitoral do Volt, porque verdadeiramente... Não, mas é sinal de que eu tenho, de facto, uma agenda federalista assumida, enquanto estive no Parlamento Europeu, fazia parte, aliás, com outros deputados portugueses, de um grupo importante que era cross-party. No Parlamento Europeu, quem vai para lá tem que saber comunicar com outros, estabelecer pontes. Nada se consegue no Parlamento Europeu... Só com a sua família. Sim, aliás, quem achar que vai a algum lado só com a sua família política está muito enganado. Tem que saber estabelecer pontos, tem que saber identificar nas outras famílias políticas democráticas quem é que são os aliados, quem é que até pode trazer contribuições interessantes e há, de facto, muito a ganhar nas diferentes perspectivas nacionais, nas diferentes sensibilidades, nas diferentes formações que têm os deputados. E, portanto, essa capacidade de comunicação é essencial. E isso eu fui aprendendo no Parlamento Europeu, de alguma maneira também já me estava um bocado na massa de sangue como diplomata, mas um instrumento essencial para tecer esse tipo de relações foi o chamado Spinelli Group. Spinelli, de um eminente conceptor de uma Europa Federal italiano, Spinelli, que reunia gente de todos os quadrantes políticos, PPE, dos socialistas, dos verdes, de todos os... também do GUE, e que nos permitiu, muitas vezes, exatamente, lançar ações, essas ações em que nós, Parlamento, encorralávamos os governos e a Comissão. Por exemplo, estou-me a lembrar a importância que tivemos nas primeiras sanções decretadas à Rússia por causa da invasão da Crimeia. Eu fui numa missão no Parlamento Europeu, na conversa que tivemos com os ativistas ucranianos, eles chamaram a atenção que a maior parte dos oligarcas ucranianos pró-russos tinham o que roubavam investido em bancos e em propriedades nos países europeus, nessa altura era sobretudo na Alemanha, na Áustria, e claro, em Chipre e Malta, e disseram-nos, vocês apliquem as vossas próprias leis, apliquem sanções, congelem isso. E nós viemos fazer esse lobby, e houve primeiras sanções decretadas nessa altura,
exatamente por causa do grupo dos federalistas. E das relações que se teceram ao nível de grupos federalistas. Sim. Havia eu fui nessa missão e havia vários. Olha, eu estou-me a lembrar do Elmar Brok, do PPE alemão, estou-me a lembrar do Saryusz Wolski polaco, eu própria, do grupo SND do sul europeu, e portanto há relações que se tecem exatamente numa base federal de todos aqueles deputados que compreendem que de facto promover a integração europeia é capital e temos que assumir que é pela via federal, isto é, mais poderes ao Parlamento Europeu, designadamente o poder de iniciativa legislativa, que eles não têm, já faz muito, mais pode fazer se tiver esse poder de iniciativa legislativa, que é transformar o Conselho num Senado, onde cada Estado tem o mesmo peso. Portugal tem o mesmo peso que a Alemanha. E onde é assumir que a Comissão é uma espécie de executivo europeu, é de facto um executivo europeu, e onde temos que mandar de facto os melhores e temos que garantir que há democraticidade. E, por exemplo, ninguém fala aqui, por exemplo, do esquema do Spitzenkandidat, que desta vez está em vigor de novo. Porque a senhora van der Leyen, que da última vez não foi cabeça de lista do PPE e foi escolhida pelos governos apenas, depois foi ao Parlamento Europeu, mas só foi escolhida pelos governos e deixaram de lado o esquema do Spitzenkandidat, isto é, o candidato cada família política apresenta um candidato que sabe que é candidato a ser presidente da Comissão Europeia. É evidente que se ele for respaldado, tiver pelo voto dos cidadãos, tem muito mais força política e vai escolher uma equipa e, portanto, ele tem que, exatamente nas eleições, apresentar-se com um programa com compromissos eleitorais e os cidadãos têm que saber o que é que estão a escolher. Neste momento, de alguma maneira, nem sequer se fala do sistema do Spitzenkandidat, a que o PPE voltou com a senhora van der Leyen, e estão-se a enganar os cidadãos porque a senhora van der Leyen está a fazer todo o tipo de negócios com a extrema-direita, como está cheia de medo que os liberais baixem. Todas as sondagens indicam isso, designadamente em França, onde eles tinham muita força, visto que eram o partido do presidente Macron. Por saber que também ao nível dos verdes a situação não é brilhante e todos os outros partidos, próprio PPE e o SND estão numa situação complicada. Portanto, ela está a fazer um passo à senhora Meloni e a tentar mostrar que há uma extrema-direita boazinha e a outra má. Exatamente. Mas não, toda a extrema-direita é má. E isso a extrema-direita é justamente, são partidos com uma agenda antifederal, eles falam da Europa das Nações, eles querem puxar a Europa para trás, querem pôr as nações em guerra umas com as outras. Sim. E mais, e são partidos que obviamente têm ligações a Putin, que Putin instrumentaliza. Como se viu ainda recentemente com tudo o que veio a público, por exemplo, sobre até também ligações à China, no AfD, por exemplo. No caso do candidato líder da AfD. E eu acho que se tivermos uma união federal, eu estava só aqui a tentar dizer isto, se tivermos uma união federal também é próprio de uma federação ter os meios de combate à corrupção e à prevenção da corrupção. Mas só queria trazer... Eu fui uma das pessoas que se bateu muito no Parlamento Europeu para que tivéssemos aquilo que entretanto foi criado, que foi um procurador europeu, uma procuradoria europeia, que é, sobretudo, conseguimos levar por diante nesta fase com o enfoque nos interesses financeiros da União Europeia, mas que obviamente pode ser estendida a outros interesses que são também da União Europeia, na medida em que são também dos Estados-membros. Se virmos que estamos perante casos de, por exemplo, como a Hungria de Orbán, em que o financiamento europeu sabemos que é desviado para proveito da família de Orbán, é evidente que não podemos negligenciar esse aspecto. Bem, para além de todos os outros aspectos que estão lá muito identificados pelo Parlamento Europeu e foram os governos que não quiseram agir contra Orbán, do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos mais básicos, pelo respeito pela independência judiciária, pela independência dos mídias, etc. E eu acho que esse é um ponto onde a federação esse é um ponto que me parece que uma federação pode fazer a diferença. Ou seja, nós temos uma União Europeia
onde o poder dos governos nacionais, eu não diria que é o poder ou os interesses nacionais, mas o poder dos governos nacionais, porque têm no Conselho uma força e um peso desproporcional, acaba por condicionar medidas que são do interesse dos europeus, por exemplo, dos húngaros e do povo húngaro que, estando num Estado, fazendo parte da União Europeia através da Hungria, vive numa situação onde os seus direitos humanos estão menos acautelados porque o governo nacional não cumpre com aquilo que se comprometeu no plano europeu. E aí, uma federação, tendo uma forma diferente de funcionar, por exemplo, tendo os interesses nacionais assegurados num Senado, mas sem o voto por unanimidade, ou pelo menos com uma garantia de que os votos funcionam numa maioria qualificada e por isso democrática, e não com o poder de veto de um Estado-membro que bloqueia, por exemplo, coisas tão importantes como a garantia de direitos humanos, como o apoio à Ucrânia, como estamos a ver neste momento, e com uma série de outras matérias. Esse é um dos desbloqueios de uma federação que não compromete em nada uma visão de soberania nacional. Aliás, o que garante é que, por exemplo, que um país como Portugal e pessoas como os portugueses tenham voz na matéria ao votar e dessa maneira também possam, enquanto europeus, garantir que os seus interesses não estão subjugados por alguém noutro país, que nesta matéria pode ser a Hungria, mas que noutras até pode ser Portugal, que ninguém bloqueie decisões que são importantes para o futuro da Europa. E podemos falar aqui no plano da paz, mas também no combate às alterações climáticas, no combate à evasão fiscal e a esta injustiça fiscal das grandes corporações. Na nossa perspectiva, uma das coisas que nós queremos avançar numa reforma dos tratados é a criação do Ministério das Finanças Europeu, que, tendo a União Europeia a capacidade de cobrar impostos, que não tem, como sabe, neste momento nos tratados que temos, poderia, por exemplo, em nome de Portugal Sim, e dos vários países... O IVA países... é um imposto europeu. E é um imposto onde a própria Comissão identificou terríveis perversões. Levou imenso tempo a conseguir mudar uma coisinha, porque a certa altura chegou-se a ver, portanto, o IVA é a alimentação, é o que alimenta o orçamento europeu, como digo, é diminuto para as necessidades. E mesmo assim, a Comissão chegou à conclusão que um terço era desviado, quer nos esquemas de fraude, tipo chamada fraude carrossel, quer até por organizações criminosas de todo tipo, incluindo a Al-Qaeda e o ISIS. Isto foi identificado na Comissão Juncker no tempo em que o Moscovici era o comissário responsável. E demorou imenso tempo para que os governos fizessem pequenas alterações ao Estatuto do IVA para impedir este esquema que desviava recursos importantíssimos da União Europeia. Mais se poderia fazer, de facto, nesta matéria, com impostos europeus que alavancassem os investimentos que a Europa precisa de fazer em questões básicas, como a segurança e a defesa, ou como as grandes interconexões, por exemplo, a ferrovia, para dar resposta também às alterações. Esteve a ler o programa do Volta. Não, mas é que isto é a agenda do Parlamento Europeu. Claro. Eu não estou... Eu também li o programa do Volta, mas garanto-lhe que isto é a matéria com que nós trabalhamos todos os dias no Parlamento Europeu. E o que eu vi, muitas vezes, até da minha interação com a nossa realidade aqui, por exemplo, até no combate à corrupção pela transparência, eu não tinha a reação das autoridades portuguesas se eu lhe escrevesse apenas a pôr um problema. Mas se, havendo um ângulo europeu, eu lhes escrevesse e ao mesmo tempo mandasse cópia da carta para a Comissão Europeia ou para o BCE, eles aqui punham-se em sentido. Sim. E iam procurar dar resposta, iam procurar perceber. Portanto, há aqui uma pressão virtuosa, um condicionalismo e uma disciplina virtuosa que nos vem da Europa. O nosso país não teria mudado como mudou se não fosse estarmos integrados na União Europeia e termos este direito de ver, de olhar da parte dos nossos pares para corrigir o que tem que ser corrigido. E aqui em Portugal nós estamos a precisar muito disso. O que é que seria do nosso país se não tivéssemos a Europa? Sim. Pelo contrário, aqueles que falam mal da Europa, o que é que seria do nosso país? E não estou a falar dos fundos. Isto é muito para além dos fundos. Muito para além dos fundos. Há, há essa influência virtuosa, há também a questão da regulação, mas parece-me que... Mas também há o outro lado. Duarte, deixa-me dizer. Nós temos que assumir que quando temos uma visão e que estamos a ver que as políticas europeias são erradas, nós temos que falar alto e falar grosso. E é exatamente também por isso que nós precisamos ter bons eurodeputados. E que se unem com coragem e que falem no Parlamento Europeu.
Eu conto-lhe uma história. No tempo da Troika, quando se privatizou tudo aqui pelo preço da uva mejona, eu penso que houve muito erro que foi nosso, quisemos ir para além da Troika, mas muito erro que foi, o que quis o governo, Passos Coelho, mas também houve erros ao nível europeu, porque, por exemplo, foram chamar a China para vir fazer investimentos e a China comprou tudo baratinho, incluindo setores estratégicos. Sim, essa é uma das coisas que nós queremos mudar, não é? No que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, a União Europeia possa exigir ou travar, para fins estratégicos e de autonomia estratégica, investimentos em infraestruturas-chave como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Isso foi o que me disse, por exemplo, o Presidente da Comissão Juncker, em resposta a uma carta que eu e o Elmar Brok, uns anos depois, eu andei nessa altura sempre a clamar e às reuniões com o BCE e chamava a atenção que era inacreditável e com a Comissão Europeia, a Troika e não sei o quê. Não ligava nada. Eu também estava sozinha, não é? Por exemplo, estava a ver a privatização da nossa EDP e da REN para os chineses. É absurdo. E uns anos mais tarde, esse meu colega Elmar Brok, que era muito chegado à senhora Merkel, chegou-se ao pé de mim e disse: Merkel foi a Portugal em férias e descobriu que vocês privatizaram a vossa rede elétrica para os chineses. E eu disse: eu fartei-me dizer isso aqui, fartei-me de queixar, de levantar essa questão. Agora vais assinar comigo uma carta ao Juncker a dizer que isto não pode ser. Ele assinou. Eu redigi essa carta, está no meu site. E ele assinou uma carta ao Juncker a dizer como é que era. E nessa altura os chineses queriam ganhar mais poder, comprar mais ações, não sei onde e tal. E o Juncker respondeu-nos exatamente com bom, estamos a chegar à conclusão que de facto erramos, deixámos isto entrar numa situação descontrolada, estamos a trabalhar numa diretiva sobre o controle do investimento direto, com sentido estratégico, etc. Bom, é um bocadinho depois da casa arrombada, trancas à porta, mas mais vale tarde do que nunca. Sim. E hoje o pensamento já é diferente. Mas ainda há algumas áreas estratégicas que não estão abrangidas e que de facto põem em causa o nosso futuro. E eu acho que esse é um outro aspecto do federalismo europeu. Não é uma perda de soberania, é uma garantia que somos soberanos. É um ganho de soberania. É um ganho porque temos mais voz. É uma soberania partilhada. É uma soberania partilhada, mas é uma garantia que somos soberanos quando temos a capacidade de garantir as nossas infraestruturas, de garantir os nossos interesses e de garantir que, independentemente do tamanho do nosso país e de quantos somos em cada um deles, que temos os poderes próprios, porque de um espaço de 450 milhões de europeus e de uma economia próspera, temos os poderes próprios para garantirmos a nossa Eduardo, voz. Onde é que estava a nossa soberania quando veio a pandemia e os nossos governos tinham todos deixado de deslocalizar as empresas de coisas básicas como máscaras e ventiladores para a China e tivemos todos a andar a suplicar aos chineses que nos fornecessem esses produtos? Não aprendemos nada exatamente da disrupção das cadeias. E hoje estamos a ver, por exemplo, toda essa treta neoliberal da independência do Banco Central. O Banco Central, obviamente, não é independente, nunca foi. Deixem-se lá de histórias. E o Banco Central tem que intervir e é ridículo que o Banco Central tenha apenas como missão impedir a inflação. Tem que ter em consideração outros indicadores essenciais de progresso, designadamente o emprego, designadamente o crescimento económico sustentado, etc. Hoje estamos a ver esta perversão do Banco Central ter, tarde e a más horas, subido as taxas de juros para lutar contra a inflação, partindo do princípio que a inflação era resultado de um aumento da procura. Não é! Nem dos salários, de uma subida dos salários, não é! Está mais demonstrado pelos economistas maiores a nível mundial que esta inflação é decorrente dos monopólios que deixámos criar-se em torno de setores como, por exemplo, a energia, como, por exemplo, o retalho da alimentação, etc. É exatamente para quebrar isso que nós precisamos de regulação europeia. Sim. E, portanto, não é nenhum país sozinho que o vai fazer. Precisamos da Europa. Precisamos de uma Europa federal para ter as políticas certas que, ao mesmo tempo, contribuam para reforçar a democracia e o respeito pelos direitos individuais dos cidadãos. Sim. Outro aspecto que, para mim, parece fundamental neste momento em que a União Europeia está a perder competitividade a nível global
ou seja, uma Europa federal tem esta possibilidade de garantir mais instrumentos para apoiar as empresas europeias a serem competitivas com outras federações, não é? Como os Estados Unidos, que são uma federação, com a China e a Índia, que são... autocracia. Quer dizer, a Índia não é. A Índia não é, mas China funciona na prática. E a Índia funciona numa democracia um pouco com os seus problemas, mas de facto tem estes poderes nacionais de grandes uniões, não é? De milhões e milhões de pessoas, e que nós depois na Europa temos estas dificuldades. E eu queria... lembro-me sempre, estes testemunhos que ouço em Portugal, estive em campanha com empresas do setor industrial do Distrito de Aveiro, do Distrito de Coimbra, do Minho, que são os nossos motores empresariais e industriais, e aquilo que sinto é que os maiores europeístas em Portugal são muitas vezes estes empresários que sabem como o mercado único tem sido a porta de crescimento dos seus negócios, mas ao mesmo tempo como este mercado único carece de regulação e de proteção, claro, para conseguir garantir que estas empresas são competitivas numa escala global. Porque hoje as empresas, mesmo nos setores do futuro, e são estes setores que a gente quer ao máximo fazer crescer para garantir a competitividade da União Europeia a nível global, e, por exemplo, numa perspectiva portuguesa, que temos a capacidade de ter um valor acrescentado que paga salários europeus em Portugal, para reter o talento em Portugal. E o que eu senti verdadeiramente é que, como eurodeputado, precisamos de fazer mais para proteger as empresas de uma competitividade injusta. É por isso que, por exemplo, uma das nossas propostas é introduzir critérios de sustentabilidade e de respeito pelos direitos humanos na fronteira comercial numa série de setores que, neste momento, a inexistência destes critérios ou o incumprimento leva a que... outra corrida para o fundo. Exato, que as empresas europeias acabem por ser prejudicadas. Depois isso também leva a deslocalizações. Por exemplo, no Distrito de Aveiro há uma preocupação enorme quando várias empresas de vários clusters importantes do distrito, que são clusters necessários na economia global neste momento, estão a deslocalizar-se para regulações fora da União Europeia para poderem comercializar, mesmo com a União Europeia ou com países que não estão a conseguir, que a União Europeia não está a conseguir comercializar por conta das sanções que os Estados Unidos criaram. E, portanto, uma das coisas que me parece que uma Europa Federal tem mais capacidade de atuar é justamente nesse campo de ter meios de regular e de garantir que este mercado único funciona também para as empresas europeias e que consegue inspirar e influenciar empresas noutras geografias a seguir os nossos valores, por exemplo, na descarbonização, no respeito pelo planeta e no respeito pelos direitos humanos. São que ao nível europeu há essa consciência, por isso temos agora aí o relatório Letta, que diz que a União Europeia é muito mais que o mercado, e é de facto assumir que há todo esse aspecto de regulação que cria condições dignas laborais e que obviamente não é compatível com fecharmos os olhos com as empresas que vão deslocalizar-se para jurisdições onde não precisam de cumprir seja normas ambientais, seja normas laborais, e portanto vêm competir deslealmente com o que é cá produzido, e que aposta também na criação de campeões europeus. Se os americanos não têm espinhas nenhumas, nunca tiveram, eles podem se dizer defensores do free trade, do comércio livre, que é uma balela, que é quando lhes serve é free trade, quando não lhes serve é Buy American Act, não é? Sim. É a legislação, seja na segurança, na defesa, seja agora, por exemplo, na indústria, por exemplo, para se defenderem da China em vários setores, agora, por exemplo, na energia dos carros elétricos em relação à China, etc. E, portanto, a Europa não tem que ter complexos, tem que assumir que tem que apostar em determinados setores com inovação, com desenvolvimento tecnológico, que têm que ser liderantes a nível global, e hoje a componente digital e as preocupações ambientais de combate às alterações climáticas são transversais a tudo isso, e para isso tem que proteger essas empresas, sem dúvida. Tem que garantir, e essa proteção não se faz de uma forma desleal, faz-se justamente garantindo que não há concorrência desleal com elas e não admitindo, portanto, dumping vindo de outras paragens, ou que as próprias empresas portuguesas apostem nisso como um esquema fácil, mercantilista, de ganhar dinheiro em detrimento do que são os interesses estratégicos europeus, seja na segurança e na defesa, em qualquer outra tecnologia destinada a levar em conta todos os progressos do mundo digital, da era digital, ou as necessidades de responder às alterações climáticas. E, portanto, a Europa tem que se organizar de outra forma, assumir que tem essa especificidade, tem essa obrigação, tem essa responsabilidade, e sim,
isso também só se faz no quadro de uma Europa Federal, em que se distribui trabalho, em que se organiza a divisão de trabalho. É evidente que é absurdo estar a pensar em fazer limpa-neves hiper sofisticados em Portugal, quando há certamente máquinas de limpa-neves muito mais fechadas. Mas, por exemplo, nas bicicletas, sim, Portugal é líder a nível europeu. Exatamente. Aliás, foi esse um dos clusters que eu visitei. Também a nível mundial, e, com por grande exemplo, qualidade. temos uma enorme zona económica exclusiva. Nós precisamos O mar, de defesa marítima. O nosso mar. Podemos ter, num contexto de forças armadas europeias e de um Com cluster certeza. europeu de defesa e de inovação em defesa, podemos ser os especialistas em defesa Por marítima. exemplo, hoje que vem o presidente Zelensky, nós não temos capacidade de fazer tipo uma contribuição como aquela que a Espanha acaba de anunciar em termos de armamentos, até porque nós desmantelámos, à conta também da Troika e do Lafan privatizador da direita em Portugal, desmantelámos todo o nosso setor, o nosso cluster da defesa. Aliás, onde tínhamos empresas com capacidades notáveis, que hoje nos seriam muito úteis. Nem estou a falar apenas dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que só precisavam de ser bem geridos, um setor essencial, exatamente para quem tem as responsabilidades marítimas que Portugal tem, ou uma empresa que tínhamos no setor, suponho que se chamava, não me lembro, o IDD ou coisa assim, e que tinha tudo o que era esquemas de comunicação nas marinhas, que estava a ser adotado, de resto, por outras marinhas europeias. Hoje foi comprada por uns ingleses. Se calhar ainda o produto ainda é desenvolvido cá, mas já não é nosso e quem beneficia dele não é o Estado português, que era quem era era uma empresa pública. Mas hoje há oportunidades, por exemplo, de parcerias até com a Ucrânia, porque precisa de se defender, tem desenvolvido, por exemplo, modelos de drone e de defesa antiaérea, etc., em que se pode fazer, por exemplo, em parceria com Portugal, apostando exatamente com fundos europeus e apostando no desenvolvimento, no retomar determinadas indústrias nacionais que têm uma fortíssima componente tecnológica hoje e que têm também outros usos que não apenas militares. Podem ter usos militares e de defesa, importantíssimos para Portugal, para a Ucrânia e para a Europa, mas podem ter outros usos. Sim. O GPS, o GPS é fábrica americana. No Parlamento Europeu não imagina como nós tivemos que nos unir, exatamente numa lógica federal, quando tivemos ameaçado o Galileu, que era o sistema alternativo europeu, com outras valências até, mais ambições, para não ficarmos dependentes do GPS americano. Sim. Hoje amanhã estávamos dependentes do GPS americano e de uma empresa privada americana que decidiu desligar o GPS ou o Starlink, como tem feito o Elon Musk à Ucrânia, com tremendos danos. O Galileu não era financiado apenas ao nível da indústria e partia-se do princípio, como era um projeto de duplo uso, civil e militar, não podia ser financiado pela União Europeia. Nós tivemos que fazer uma barragem total, aliás, em aliança, nessa altura, com o comissário responsável, que era o francês Barrot, para garantir o financiamento para que o projeto, o investimento todo que já tinha sido feito no Galileu, não se perdesse. Porque as empresas já nessa altura não queriam, no quadro da crise financeira, não queriam investir mais e, portanto, tinha que haver financiamento público e europeu. Isso é preciso aumentar o nível também de investimento, de orçamento da própria União Europeia. E aí que a dimensão federal é a chave. Sim. Absolutamente. Para terminar, falando... Para nos defender, para nos proteger, para nos fazer avançar, para nos fazer crescer. Sim. E para nos fazer financiar. Para conseguirmos ter um planeta, para conseguirmos ter democracia, termos paz. Falámos muito de União Federal, de democracia europeia. Há um pilar que me entusiasmou muito ao longo destes últimos anos, mas depois acabou por morrer na praia, que é o tema das listas transnacionais. Como sabe, começou com a Confederação sobre o Futuro da Europa, ou seja, os europeus que participaram nesta iniciativa brilhante de ouvir os cidadãos e procurar a nível europeu perceber o que é que diferentes europeus gostavam de ver a União Europeia a reformar-se. Este é um conceito que nós queremos tornar permanente na estrutura da União Europeia, e dessa conferência sobre o futuro da Europa surgiu este anseio de termos uma União mais democrática e mais democracia europeia. E um dos elementos era termos listas transnacionais. As listas transnacionais seriam um círculo extra do Parlamento Europeu, onde europeus em conjunto se candidatam e, portanto, onde todos nós europeus podemos votar em europeus que se candidatam a um Parlamento Europeu em conjunto.
isto foi muito difícil negociar no Parlamento Europeu, levou uma rejeição quase total dos eurodeputados portugueses, mas ainda assim foi aprovada no Parlamento Europeu. Depois foi ao Conselho da União Europeia, foi ao Conselho Europeu e morreu na praia. Infelizmente, mas é uma ideia Sim. que vale a pena voltar a pôr em cima da mesa. Aliás, ela já tinha nascido no nosso grupo Spinelli e já tínhamos tentado pô-la em prática em 2014. Exatamente. Em 2014. Ligada exatamente é o outro lado do Spitzenkandidat. Cada família política tem um candidato, no fundo, para a presidência da Comissão Europeia, com um programa próprio, e ao mesmo tempo começávamos a ter listas transeuropeias, isto é, listas que tinham deputados de vários países europeus, diferentes formações, diferentes... E eu penso que esse é o caminho. É o caminho que pode, de resto, também fazer interessar os jovens europeus. E, portanto, vale a pena pôr isso em cima da mesa. A ideia do Spitzenkandidat foi deixada para trás e depois voltou. E eu penso que não deve mais ser abandonada. E, portanto, agora temos todos que porfiar por ter listas transnacionais, porque é isso que também vai dar picante, interesse aos cidadãos e vai também responsabilizar mais os deputados para, no Parlamento Europeu, servirem uma agenda comum, uma agenda que sirva a toda a Europa e que sirva esses interesses estratégicos de uma Europa que contribua para regular e fazer um mundo melhor. E tudo isso está nas mãos dos europeus que votam no dia 9, nas mãos dos portugueses que vão votar. Por isso nós todos temos que votar. E não há desculpa desta vez. Sim. Porque as pessoas podem ir votar até já antecipadamente, no dia 2, e podem votar em qualquer lugar. Portanto, não há desculpa. E sobretudo aos jovens, eu não desculpo que votem. Os velhotes, como eu, acho mal, acho que é contra si, mas até posso entender que muitos não tenham já energia. Agora, os jovens, é desperdiçar o que têm à sua frente, é desperdiçar o seu próprio futuro, é desperdiçar de dizerem o que querem para o seu futuro. Sim, portanto é preciso votar, e eu diria ainda mais que é preciso votar em projetos políticos que são muito ambiciosos em reformar a União Europeia nessa visão ambiciosa e de sonho de uma União verdadeiramente democrática, que dá voz aos europeus, que garante os seus interesses e que tem os mecanismos certos para permitir que neste mundo globalizado com tantos desafios e ameaças, seja no plano físico e bioclimático, seja no plano da paz e geopolítico, que nós temos este projeto incrível que criámos há muitas décadas e que agora precisa de organicamente evoluir. É um projeto de paz e de pureza. Não podemos deixá-lo... Exato. E, portanto, uma das melhores formas de o proteger é votar e votar em eurodeputados que nos representem de uma maneira ambiciosa e corajosa. Eu espero estar à altura para esse desafio, trabalho muito nessa direção e espero que no próximo mandato possamos verdadeiramente alcançar essa união que caminha na direção do progresso, da paz e de uma democracia mais aprofundada. Eu aposto nos jovens que têm a idade que aparentam, não dos jovens que dizem que têm 28 anos, mas já nasceram com 48. Sim. Sim, o Volt é um partido muito jovem, mas também é um partido aberto às outras pessoas que podendo não ser tão jovens, digamos assim, mas até porque se formos só um partido dos jovens é muito difícil, porque os jovens cada vez são menos em número em Portugal e na Europa, mas é um partido muito jovem, mas é um partido também que está muito aberto a outras pessoas de todas as idades e que conta com a sua sabedoria. Exatamente. A conversar consigo, é vosso convite. Exatamente. E é um prazer enorme a discutir a nossa Europa. Tê-la aqui e eu espero verdadeiramente que no dia 9 de junho, em toda a Europa, os resultados que vamos ver, que vamos ter, que sejam resultados também que mostram que há uma cidadania preocupada com toda uma outra cidadania de protesto que está a levantar-se, mas uma cidadania europeísta, progressista e que confia na democracia para responder às suas aspirações. As táticas do medo e da insegurança que alguns espalham, sem ver que os interesses da própria Europa, exatamente para ela poder ter ambição e ter progresso, supõem uma Europa que não é uma Europa fortaleza, uma Europa acolhedora, uma Europa farol, todos aqueles que querem democracia e respeito pelos direitos humanos básicos. Muito bem. Obrigado, Ana.
Obrigada, Duarte. E força volta. Obrigado.